Sejam bem-vindos. Levante suas mãos, vamos celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sobre toda a terra reina o Senhor, sobre esta nação reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui sobre essa cidade, sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei, Ele é o Rei, e o seu reino está em mim. Vamos declarar essa verdade: o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim. Se Ele reina, o Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos declarar sobre essa cidade, sobre São Paulo, sobre esta cidade reina o Senhor, sobre os corações reina o Senhor. O seu amor está descendo aqui. Ele é o Rei, Ele é o Rei, e o seu reino está em mim, em você. O Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim. Eu sei que tu reinas, o Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Sim, o melhor de Deus veio uma vez, e o melhor de Deus, que é Jesus, em breve voltará. Nessa esperança levantamos nossas mãos e adoramos a Ele. Vamos dizer: o seu amor está descendo aqui, sobre as nossas casas, sobre essa cidade. O seu amor está descendo aqui. O seu amor está descendo aqui.
Desce sobre nós, amor de Deus. O seu amor, o seu amor está descendo aqui. Eu posso sentir o seu amor, o seu amor está tocando em mim. O seu amor, o seu amor está descendo aqui. O seu amor, o seu amor está tocando em mim. O Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor reina, e a bondade do seu reino está em mim, está na igreja. O Senhor reina, o Senhor reina, e o melhor de Deus ainda está por vir. Sabemos que em breve teu reino vem. Te adoramos, Jesus. Tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Recebe a honra e a glória hoje e para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha, e tu tens me segurado em tuas mãos. Do momento em que acordo até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu tens sido tão fiel, tua bondade não tem fim, Senhor. Com todo o meu respirar, eu cantarei da bondade de Deus. Com tua doce voz, me guiaste pelo fogo da escuridão. Sei que perto estás, sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. Oh,
és santo. Abre os nossos olhos para ver a beleza da tua santidade. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Eu preciso ter a tua santidade em mim. Eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, porque tu és santo. Levantamos nossas mãos para adorar aquele que é santo. Oh, tu és santo, santo Deus. Sim, Ele é. Tu és santo, santo Deus. Bate suas mãos a Ele, aumente o volume da sua voz, vamos exaltar a sua santidade. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Eu preciso ter a tua santidade em mim. Eu preciso ter a tua santidade em mim, pois eu quero te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver sem a tua santidade. Eu não poderei te ver, não poderei te ver, porque tu és santo, Senhor. Tu és santo, santo Deus. Tu és santo, santo Deus. Somente as vozes nessa hora. Levante suas mãos. Tu és santo, santo Deus. Faça da sua casa uma casa de oração nessa hora. Deixa o incenso subir. Tu és santo, santo Deus. Vamos lá junto com os anjos.
Vamos encher essa cidade de adoração ao Santo Deus. Tu és santo, Santo Deus. Nos rendemos a Ti. Tu és santo, Santo Deus. Oh, lá, 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 oh, lá, lá, eu preciso ter, sim, eu preciso ter a Tua santidade em mim. Eu preciso ter a Tua santidade em mim, pois eu quero Te ver, mas será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver, não poderei Te ver sem a Tua santidade. Eu não poderei Te ver, não poderei Te ver. Santifica o Teu nome na nossa geração, Senhor. Santifica o Teu nome agora mesmo em São Paulo, no Brasil e nas nações. Que todos saibam que Tu és santo. Todos saibam. Sede santos, porque eu sou santo. Te amamos, Jesus. Te amamos. Bom dia, igreja, amém? Glória a Deus. Bom dia, amém? Glória a Deus. Quem está feliz, dá um amém. Quem está triste, dá glória a Deus. Opa! É sim, até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Queridos, para mim é uma honra muito grande, é um prazer poder estar aqui nesse púlpito mais uma vez. E essa manhã poder trazer a palavra do Senhor é de grande responsabilidade. Falar para a pastora Maria que a gente ministrar, pregar, não é simplesmente abrir a boca, né? A gente tem que literalmente honrar o nome do Senhor. Porque se nós vamos falar da palavra do Senhor para as pessoas, nós temos que trazer aquilo que o Senhor quer para a igreja dele. E não falar simplesmente daquilo que está acontecendo fora da igreja. Mas simplesmente, principalmente dentro da igreja. A igreja precisa escutar aquilo que ela precisa realmente ouvir, não o que ela quer ouvir. Amém? E para mim foi uma surpresa dobrada. Você já acordar com a ligação do seu pastor. E de repente, seja bem-vindo, né? Você está no quartel, precisamos que você se arme e que você vá para a guerra, né? Então, você imagina só aí, que grande responsa. Mas amém, é como eu falei, quem está preparado, quem está no quartel, qualquer momento pode ser chamado para a guerra, amém? E você também. Você está aqui, você está preparado, você está no quartel do Senhor, você está no quartel do general, que é o Senhor Jesus Cristo. Qualquer momento você pode ser chamado também. Então se prepare, leia a palavra para que você possa ministrar a outras pessoas também. Queridos, vamos abrir comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 7. Amém? 2 Coríntios, por gentileza, se você tem a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, então abra a sua Bíblia. 2 Coríntios 8, nós vamos tentar passar para vocês aquilo que o Senhor Jesus quer para nós. Aquilo que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Nós temos que começar a discernir de algumas coisas espirituais. Deixar o lado carnal de lado. Não adianta falarmos coisas espirituais a quem é carnal. Enquanto nós não tivermos uma relação de amor para com o Senhor, da palavra dele, entender o que ele quer para nós vamos ficar realmente, como nós falamos lá no Ceará, enxugando gelo.
Então, que nós possamos discernir, né? Discernir aquilo que o Senhor quer para nós. A palavra de Deus fala que amar o Senhor, fazer aquilo que nós fazemos para o reino, muitas vezes é loucura, nós somos chamados de louco. Mas como já dizia o pastor Lucinho, né? Que nós possamos ser loucos por Jesus, amém? Nós somos loucos realmente por Jesus. O mundo não entende aquilo que nós fazemos. Estava conversando com o Fabiano esses dias atrás, e é muita loucura mesmo, porque muitas pessoas saem do seu estado, né? Saem da sua terra natal, saem da sua cidade, muitas vezes deixam os seus empregos para realmente se lançar, não de todo jeito, mas um chamado do Senhor, se lançar em uma terra estrangeira. E aí muitas pessoas não entendem, inclusive a própria família não entende, né? Muitas pessoas passam por isso, eu já passei por isso, né? Antes de eu vir para cá, muitas pessoas nos chamaram de loucos. Talvez você que esteja aqui, muitas pessoas não são mineiras, né? Muitas pessoas são paulistas, são paraenses, né? São cearenses, e nós somos chamados de loucos, porque nós estamos aqui para pregar o reino, amém? Mas tem pessoas que não vão entender, não vão discernir a palavra do Senhor, e que nós possamos ser loucos por Jesus, e deixar o mundo falar, porque o nosso alvo é Cristo, amém? Glória a Deus. 2 Coríntios 8, 1, 7, acompanhe comigo, por gentileza. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eu vou continuar, eu vou até o 7, mas eu quero chamar a atenção para você já de cara, nesse versículo 2, onde ele fala não somente que a igreja era pobre, mas eles falam que esses crentes eles eram extremamente pobres. Segura isso aí, nós vamos continuar na frente para vocês entenderem. Versículo 3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, por gentileza, repita comigo, em tudo, amém. Se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento. Mais uma vez, eu quero abrir aqui um parênteses, fazer que nem o pastor Santos lá de Fortaleza, né? Muitas vezes eu abro parênteses e não fecho. Às vezes acabo realmente falando demais, mas quero que você preste atenção mais uma vez nessa palavra. Eles se destacavam na fé, na palavra e no conhecimento. Isso aqui cai por terra toda aquela falácia que não precisa estudar a palavra de Deus, que não precisamos de conhecimento teológico. Isso aqui cai por terra. Então, a gente sempre compara como um avião com as duas asas. Se um motor de uma asa falhar, queridos, comece a orar. Entrega a sua vida ali em cima a Jesus, porque o negócio é feio. Então, o amor, a dedicação, ela caminha junto com o conhecimento da palavra. Uma vez eu assistindo o pastor Luciano Subirá falando que ele foi pego de surpresa por um grupo de testemunhos de Jeová. Meus queridos, se você for pego pela manhã, batendo na sua porta com o testemunho de Jeová, esteja preparado, porque os caras estão preparados. E se você não estiver preparado, você acaba se desviando do caminho. Então se prepare, amém? Então vamos lá, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destacam-se também nesse privilégio de contribuir. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu falar para vocês aqui o contexto dessa situação. A gente poderia falar aqui sobre oferta. Esse texto, ele aparentemente ou claramente está falando sobre generosidade na oferta, em dar. E aí eu não vou realmente falar sobre oferta hoje, se acalme o vosso coração, credes em Deus. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas o texto realmente poderia falar sobre isso. Mas eu quero me dedicar a essa manhã, no contexto de que eles se dedicaram tanto ao Senhor, o coração dessa igreja da Macedônia. O contexto que nós vemos aqui é o seguinte: Paulo reúne as suas igrejas, a qual está debaixo da direção dele. Paulo começa a chamar Coríntios, Galácia,
e diz assim, queridos, estou precisando da ajuda de vocês. A igreja da Judéia está passando por uma grande crise financeira. Precisamos ajudar essa igreja. Só que Paulo deixa de fora a igreja da Macedônia. Interessante isso. Porque a igreja da Macedônia fala, lá no início do texto, que eles viviam o quê? Na extrema pobreza. Ou seja, a igreja da Macedônia, ele estava igual ou pior do que a igreja da Judéia. Então veja o contexto aqui. Então, já pensou, se você está nessa situação, pastor Rony começa a reunir todas as igrejas aqui de Minas Gerais, está debaixo da sua cobertura, para ajudar uma outra igreja. Só que essa igreja fica de fora. Você fica de fora. Como é que você vai se sentir? Vai se sentir aliviado porque não vai mexer no seu bolso? Ou vai se sentir triste porque você queria participar? Essa igreja se sentiu totalmente triste por estar de fora. E eles não só pediram a Paulo para participar. O texto fala que eles pediram o quê? Com muito rogo. Eles suplicaram a Paulo para que eles pudessem participar, para ajudar a essa outra igreja, uma igreja irmã deles. Ajudar os crentes que estão realmente precisando. Eles suplicam a Paulo. Paulo, você não está entendendo, nós queremos te ajudar, mas vocês já fizeram tudo o que vocês podiam fazer. Paulo completa no texto, eles fizeram tudo e ainda mais do que podia fazer. Essa é uma igreja tremenda, é uma igreja que tenho certeza que o pastor Rony queria pastorear. Todo pastor queria pastorear essa igreja. Uma igreja a qual realmente ela fica de fora de um chamado, por uma necessidade realmente da igreja, mas ela suplica ao pastor, não, você não está entendendo, nós queremos sim ajudar. Nós queremos contribuir. Então, eles não foram chamados porque estavam passando por essa necessidade. E aí fica a pergunta, como é que está o nosso coração em ajudar o reino de Deus? E mais uma vez, eu quero que você abra seu coração e a sua mente, não somente para que você ache que contribuir será só com o financeiro. Nós falamos aqui domingo após domingo que nós precisamos de voluntários. E a igreja está realmente precisando de voluntário. Nós estamos num caminho que realmente vai ser, daqui a pouco, o Fabiano fala todo domingo que vai fechar e tudo e tal. Eu creio que nos próximos domingos vamos passar um vídeo aqui sobre a nossa maquete, que está linda. Mas nós temos o privilégio de, no começo, fazer parte dessa história. Como o Fabiano falou, nós podemos, pela graça de Deus, fazer parte lá de Recife, de um começo, de uma igreja que hoje está realmente crescendo muito. É muito privilégio, queridos, para a gente começar um trabalho. É muito privilégio. Quando você chega numa igreja que já tem 200, 300, 400 pessoas, parece que é lindo, é muito bom, mas parece que não é a mesma coisa quando você começa ela do alicerce. E nós estamos aqui com esse privilégio, que nós possamos ter esse coração. E o sentido da palavra hoje é discernindo a palavra de Deus, para que nós possamos ter esse discernimento de ser chamados realmente para a obra, não somente no contribuir, mas literalmente numa obra do Senhor Jesus. Nós precisamos realmente contribuir em tudo que nós possamos realmente ter capacidade. Se você, sei lá, é um engenheiro, se você é um arquiteto, ou se você não tem nenhuma profissão, mas se você quer ajudar a segurar um envelope, Deus precisa de você. O seu coração, Deus precisa do seu coração. Como é que está o seu coração? Né? E aí nós perguntamos, qual é o segredo dessa igreja? O segredo dessa igreja está no versículo 5. Se você puder acompanhar, no versículo 5 ele diz assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor, e depois a nós mesmos pela palavra de Deus. A mesma coisa está escrito lá em Mateus 6,33, onde o Senhor Cristo fala assim, que nós possamos buscar primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Aqui fala de uma intimidade. A igreja da Macedônia, ela tinha intimidade com o Senhor. Ela sabia, ela passou pelo esse processo de conhecimento. Nós estamos falando aqui de alguns anos depois de Cristo já ressurreto. Então essa igreja sabia, lá em Mateus 6,3, nós tínhamos que buscar primeiramente o reino de Deus. Ou seja, buscar conhecimento, buscar realmente o Senhor no nosso coração. Buscar conhecer, entendimento do Senhor. Quem eu sou para Cristo? Quem o Senhor é para mim? Nós temos que parar de tentar entender a cabeça de crente e começar a pensar com cabeça de filho e de filha. A sua filiação hoje não é mais o que você tem na sua carteira. A sua filiação hoje se chama Deus, amém? Você é filho, amém? Glória a Deus? Nesse momento você diz amém, amém?
Glória a Deus. Então, eu não sou mais filho do Arioberto ou Rita. O meu pai é o Senhor Jesus. Então, se nós tivermos essa mentalidade de buscar primeiro o Senhor, de nos conhecermos em Cristo e saber que Ele representa para nós, todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. E esse coração generoso, Deus vai plantar em nós, porque nós buscamos isso. Eu me lembro que quando nós chegamos de Recife em Fortaleza, para nós foi um outro desafio, porque nós chegamos lá, não tinha uma célula. E aí, como sempre, o pastor Rony, ele gosta de fazer isso com a gente. Ele nos leva a um penhasco. Ele manda a gente olhar para baixo. Quando a gente está olhando para baixo, ele faz isso, né? E você cai. E aí a gente tem que realmente aprender a voar desse trajeto de cima até baixo. Ele disse, você vai recomeçar tudo de novo. Eu disse, mas como é que eu vou recomeçar, pastor? Foram 6 anos, eu estou cansado, me dá um tempo aí, eu preciso ficar um pouco no banco, preciso aprender também, eu preciso dar um tempo. Ele disse, você não precisa de tempo, você precisa realmente de trabalhar. E aí nós recomeçamos com uma cela de novo, lá na minha casa. E fomos trabalhando. Chegamos a ter 19 celas de novo, onde Deus nos tira novamente de Fortaleza e traz para BH, para a gente recomeçar de novo. E aí, meu irmão, eu creio que aqui será o último estágio que Deus vai nos levantar. Eu creio que aqui nós vamos realmente pisar, não está dizendo não, mas, enfim, se Deus nos levar para outra direção, para recomeçar de novo, nós vamos recomeçar. Mas você tem que estar preparado para recomeçar, querido. Se Deus te chamou, não diga não à palavra do Senhor. Esteja pronto, esteja firme para recomeçar. Então, nós estamos aqui. Então, o segredo, quando eu comecei a nossa célula, não era simplesmente multiplicar por multiplicar. Porque senão é fácil. Multiplicar a célula não é difícil. Agora, treinar pessoas, aí sim, é um desafio. Hoje, não só no contexto de célula, no contexto de igreja, no contexto também empresarial, a maior dificuldade hoje é treinar líderes. Você encontrar líderes, pessoas para trabalhar, tem de sobra. Liderança são raros. Então, o nosso contexto era, vamos treinar pessoas. Nós começamos a passar para aquelas pessoas, literalmente, a palavra do Senhor. Aquilo que a gente está falando aqui. Queridos, não adianta a gente multiplicar a célula se você não tem conhecimento de quem você é em Cristo. Então, nós começamos a enxertar a palavra do Senhor para aquelas pessoas. E Deus foi nos honrando e nós fomos multiplicando. Então, intimidade, ele traz revelação. Amém? Repita comigo. Intimidade traz revelação. Intimidade não é simplesmente você vir ao culto ao domingo. Intimidade não é simplesmente você participar de um live. Intimidade não é simplesmente você orar todo dia pela manhã ou quando você for dormir. Intimidade é entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E você está preparado. Mais uma vez, eu creio que em outro momento nós vamos falar um pouco sobre a nossa vinda para cá. Mas deixa eu tentar falar em cortes. A nossa vinda para cá, ela estava tudo preparado para não acontecer. Porque nós estávamos bem em Fortaleza. Nós não estávamos passando um momento de desespero, a gente não estava realmente, vamos fugir disso ou daquilo, não. Deus já não estava nos incomodando há muito tempo. Então não foi uma fuga, literalmente não foi uma fuga. A gente não estava ali simplesmente, não, vamos para um outro estado, vamos para outra cidade para fugir disso ou daquilo. Porque os problemas eles não são territoriais. Se você está com um problema aqui em BH, você for para o Japão, você deixou o problema aqui, você vai ter que resolver, amém? Então os problemas não são territoriais. Se fosse isso, era bom demais. Aconteceu alguma coisa aqui, vou me mudar para outra cidade aqui, acabou o problema. Não é assim. Então, literalmente, a gente estava fazendo aquilo que o Senhor, aquilo que não agradava o Senhor, permanecendo em Fortaleza, lá no Ceará, ficando por lá, e Deus, vocês precisam ir para aquela cidade. E aí nós começamos a ter essa revelação do Senhor, largamos tudo e viemos para cá. Amém? Vamos abrir Romanos 8:36, se você puder acompanhar no telão, acho que vai estar no telão. Vamos lá, Romanos 8:36 diz assim, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa palavra, ela era no literal, nós temos que estar preparados para a morte. É muito forte o que Paulo fala.
É muito forte. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada a matador. Eu não quero mudar aqui de contexto, quero abrir outro parênteses, nem fechei aquele outro, né? Mas quero abrir outro parênteses. O que nós vimos hoje na mídia, o que nós vimos hoje na política, na sociedade, é um massacre à igreja evangélica. Aliás, aos cristãos como um todo. Ser cristão hoje no mundo, e principalmente no Brasil, virou perigo. E aí Paulo está dizendo, vocês estão preparados para a morte? Vocês estão preparados para viver em Cristo? Porque lá em Filipenses ele fala, o viver é Cristo, morrer é lucro. Então se você não está preparado para viver em Cristo, meu irmão, busca o Senhor. Busca o Senhor. Porque se você não está preparado para viver em Cristo, morrer com Ele, aí é que você não está. Então nós temos que estar preparados todos os dias, assim como a ovelha vai ao matadouro. Eu fico me recordando dos Vinks, eu não sei se você conhece a história Vink. Muito interessante, é muito legal. Alguns talvez vão se identificar por causa lá da Marvel, né? Mas o deus Vink é o Odin. E um dos deuses, o Odin é o principal, como fosse Deus. E um dos deuses é Thor. Né? Aí você já talvez começa a se identificar com isso aí. Mas interessante, quando eles iam para uma batalha, eles iam para uma guerra, eles iam Valhalla ou a glória. Eles não tinham medo. Para eles era uma honra morrer numa batalha. Pelo contrário, eles não queriam morrer como qualquer um. Quando eles eram desafiados por um outro rei, ou por um outro exército, por um outro povo, eles tinham realmente uma honra em poder lutar. Porque eles diziam que se morresse sem estar com a espada na mão, eles não iam alcançar Valhalla. Valhalla era como se fosse o paraíso deles. E aí eles guerreavam e eles lutavam. Eles tinham honra em morrer por Odin. A mesma coisa do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, hoje eles morrem por Alá. Não estou dizendo que é correto. Estou dizendo que o amor desses caras, um amor tão grande por Alá, que eles vivem e morrem por Alá. E aí nós podemos pegar esse contexto para nós. Será que nós estamos dispostos a morrer por Jesus? Será que nós estamos dispostos a pegar a espada e aí lhes para, seja Bíblia ou seja no literal? Nós estamos dispostos a lutar por esse mundo caído, a brigar, ou a gente vai ficar em cima do muro fazendo ali a boa vizinhança? Não vou brigar, não vou discutir, não vou falar, porque eu não quero perder a amizade do lado de fulano, do lado de cicrano. Você está sendo omisso com a palavra. Enquanto outros povos declaram seu amor ao seu Deus, nós estamos sendo omissos. Nós precisamos literalmente viver aquilo que a palavra quer que a gente viva. Marcos 8,34, eu queria que você me acompanhasse, por gentileza, é um pouco mais longo. Marcos 8,34 a 38, ele diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Eu já poderia parar por aqui para vocês entenderem o contexto daquilo que eu estava falando aqui antes. Mas eu vou continuar, que vai piorar para você. Como diz o pastor Luiz Hermínio, se você quiser ir embora agora é a hora. Vai piorar. Tá bem? Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? É forte, queridos. Isso é muito forte. Se nós formos entender o contexto dessa mensagem, ela é muito forte. Ou nós vivemos para Cristo e morremos com Ele, ou nada mais. Então, eles neguem a si mesmo. Negue a si mesmo. Ele continua no capítulo 9 e versículo 11. E disse-lhes: garanto-os que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Veja bem, esse contexto aqui de Marcos, ele está interligado com o que nós estamos falando aqui em Romanos, que nós estamos falando em Coríntios. A Bíblia toda ela é interligada. Se nós tivermos vergonha, ou não falarmos, sermos omissos, não falarmos da palavra do Senhor,
para aquelas pessoas que precisam ouvir a verdade, é melhor a gente nem começar o serviço. Em outra passagem, em Lucas, nós já vimos muitas vezes que quando chegar o dia do juízo, vamos aqui imaginar uma cena, tá? Isso é só uma imaginação. Vamos aqui imaginar uma cena, a gente aqui na fila do céu para entrar, no dia do juízo. Aí está lá Jesus, na porta do céu. Gente, é só uma conjectura, tá? Amém? Aí está lá Jesus na porta do céu com um livro, tá? Olha aqui, fulano, cicrano, beltrano. Aí chega a sua vez. Aí ele fica, papá. Seu nome começa com o quê, meu querido? Começa com C. Aí, o cara passa por D e não tem um C. Aí, ó, não tem teu nome aqui não. Não, dá um lá de novo aí, acho que tá. Não, eu já estou no D. O C começa no C. Não, mas não pode, eu curei em teu nome. Eu expulsei demônios em teu nome. Tem alguma coisa errada aí. Jesus vai olhar para você, para a pessoa lá. Vou olhar para o chão, como diz o meu pastor Júnior, para não olhar para ninguém. Vai olhar para a pessoa e diz assim, eu não tenho parte com você. Queridos, como o pastor Rony falou aqui um culto atrás, Deus, ele é Deus, amém? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele usa a mim e a você para completar a sua obra aqui na terra. Então não se iluda que se alguém subir aqui, ou você que está aqui embaixo, você orar por alguém, essa pessoa for curada, e você na noite anterior traiu o seu esposo ou a sua esposa, e você acha que é tudo normal. Você é apenas um canal de Deus. Não quer dizer que você está salvo. Amém? São duas coisas diferentes. Deus, ele vai usar você. Deus, ele precisa de você para mostrar à sociedade que a igreja dele, a igreja de Atos, não termina ali em Atos. Ela continua. Então, se você ora por alguém é curado de enfermidade ou qualquer outra coisa, e você está achando que é a última Coca-Cola lá do deserto, baixa a bola. Porque Jesus, ele vai te usar. Isso não quer dizer que você está no caminho ao qual ele destinou para você. Por isso que nós temos que ter essa ideia da igreja da Macedônia, de ter intimidade com o Senhor. Porque vamos ser muito honestos. Se nós estamos vivendo não só na pobreza, mas na extrema pobreza, porque é que eu não tenho para mim, nem para minha família, ainda vou querer ajudar os outros. Mas essa igreja, ela tinha um coração voltado para o reino. Ele disse, Paulo, você não está entendendo. O que nós aqui tivemos aqui, se a gente tem aqui 1 quilo de arroz para 10 pessoas, como diz no Ceará, se come 10, come 11. Então nós temos que ter esse entendimento da palavra do Senhor. Essa é a igreja que o Senhor quer para nós. E eu vou continuar aqui. Fechou parênteses. Garanto, capítulo 9 de Marcos. Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo algum, experimentarão a morte, antes de ver o reino de Deus vindo com poder. E essa daqui é interessante porque ele fala literalmente da morte física, que alguns dos discípulos, Jesus está reunido com os seus discípulos. E ele começa a falar, se você for ver antes, ele começa a falar, lá em Marcos capítulo 8 antes, ele começa a falar sobre a morte lá de Pedro, como Pedro ia morrer. Senhor Pedro, você é jovem hoje, tranquilo, belezinha, tudo ok. Mas quando você for mais velho, o negócio vai pegar para o seu lado. Hoje você carrega a galera. Quando você for velho, a galera vão te carregar. Ele estava literalmente falando o tipo de morte que Pedro iria morrer. E aí a gente vê aqui que muitos dos apóstolos, praticamente todos eles, com exceção de João, conheceram a morte tragicamente. E aí eu vou passar para você aqui como foi a morte desses camaradas. Vamos lá. André morreu na cruz em forma de X. Bartolomeu foi esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Filipe foi enforcado. Judas Tadeu morreu como mártir pregando o evangelho na Síria. Mateus foi morto à espada. Matias foi apedrejado. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Tiago menor, junto com Simão Zelote, foi crucificado. Tiago maior foi passado a fio da espada por Herodes. Tomé foi atingido por uma lança na Índia. João, segundo o estudo teológico, João foi colocado numa caldeira de óleo fervente e ele não morreu, ele sobreviveu. Ele foi deixado na ilha de Patmos
para que ele pudesse viver ou não, viver até a morte ou não, morrer de morte natural ou não, né? Perdão. Porque na Bíblia não fala sobre a morte de João. E nenhum dos apócrifos você vai achar sobre a morte de João. Então existe uma linha teológica e João não conheceu a morte. Então enquanto ele estava na ilha lá de Patmos, ele teve realmente a visão de Apocalipse, e aí o Senhor o arrebatou. Mas isso é uma outra história. Então, só que quando Jesus está falando para Pedro sobre essa questão do tipo de morte que ele ia falar, Jesus ele começa uma pregação. Ele começa a dizer, ele reúne a galera, começa realmente a dar ali pão, começa a dar água, começa a alimentar toda a multidão, e depois de toda a multidão alimentada, aí ele começa a descer o sarrafo. Ele disse, queridos, vocês todos já estão alimentados, está tudo beleza, agora deixa eu dizer, tem que realmente morrer para você mesmo e viver para mim. Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não tem parte comigo. Vocês têm que realmente pagar um preço pelo aquilo que realmente eu vou fazer por vocês. E a multidão, veja bem, a multidão, ouvindo esse discurso, isso não dá para mim não. O negócio aqui, Haroldo, é mais embaixo. Como é que comer da carne, beber do sangue, morrer para mim, viver para ti? Eu pensei que Jesus queria só me alimentar. Mas ele quer que eu trabalhe para ele quer que eu viva para ele. Não dá. O negócio aqui é mais embaixo. E a galera, ó, como eu dizia no Ceará, a galera pegou o beco. Não ficou nenhum, com exceção dos apóstolos. Sabe por quê, querido? Os discípulos ficaram. Porque discípulo não é crente. Discípulo é filho, amém? Discípulo não é multidão. Discípulo é filho. E entende o que o pai quer dizer. Essa é a diferença. Discípulo, ele entende o que o pai quer passar. E aonde ele olha para Pedro, aquela mensagem, e aí, galera, vão também me abandonar? Vão me deixar como toda essa multidão? Aí Pedro disse, não, Senhor. Quem somos nós sem o Senhor? O que é que nós vamos fazer? Somente o Senhor tem as palavras da salvação. Então, esses irmãos da Macedônia, queridos, eles tinham essa revelação de se entregar por completo ao Senhor. Que nós possamos ter essa revelação, não a partir dessa manhã, mas a partir de sempre. Nós possamos ter essa revelação de quem nós somos no Senhor. Que nós possamos nos entregar literalmente à obra do Senhor. E mais uma vez, a obra do Senhor ela é ampla, ela é vasta. Sabe? Muitas vezes nós ficamos aqui, ó. Só que olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Às vezes é um vizinho seu que precisa de uma ajuda, de uma palavra amiga, precisa de algum alimento. E você está com os olhos fechados porque ele não é crente. Porque ele não é crente. A obra do Senhor começa em você. Começa em você. As pessoas, muitas vezes, não vão ter oportunidade de ler a palavra de Deus, a não ser através da sua vida. A primeira Bíblia que talvez elas vão ler é a sua vida. E aí, onde é que está a sua Bíblia? Está fechada ou ela está aberta? Amém? Lucas 14, 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar um alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretende sair a uma guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Queridos, simplesmente ele está dizendo, se você acha que não dá conta de levar o meu evangelho, nem começa. Nem começa. Isso é chocante. Não dá para imaginar Jesus falando isso, mas é literalmente isso que o Senhor está dizendo. Quem não quer comer da minha carne, beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não começa. Por isso que ficou só os discípulos, amém? Por isso que ficou só os discípulos. João 21, 15, 22 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse a Jesus,
Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Queridos, interessante é que ele continua aqui dizendo que quando Pedro era mais jovem, como eu falei, e ele ia morrer. Interessante é que Jesus ele não pede a Pedro para construir templos, ele não pede a Pedro para fazer uma viagem missionária. Isso faz parte do reino, mas ele pede para Pedro cuidar das ovelhas. Nós temos um papel importante, cuidar das pessoas. E a Igreja da Paz, nesse contexto, ela é linda. Ela tem esse diferencial. A nossa liderança, ela prega sempre o amor, né? Lógico que o amor combina, ela anda junto com a justiça. Mas ele está dizendo, você cuide das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. O meu rebanho, esse povo que precisa ser cuidado. Eu preciso que você cuide deles. Cuide deles. Jesus ele tinha 12 discípulos. 3 mais chegados. E um que era um pouco mais íntimo. A Bíblia diz que João repousava a cabeça no ombro de Jesus. E aí é onde a gente veio aqui lá em Lucas. Será que realmente João conheceu a morte? Será que ele não foi arrebatado? Porque dos 12, apenas um tinha mais intimidade com ele. Porque quando Jesus ia orar, ele chamava 3. Mas quando ele estava pregando, quando ele estava ali com os 12, aí tinha um camarada que repousava a cabeça no ombro dele. Ficava ali no colo dele. Como dizia aquela canção do Cirilo, né? Intimidade. Senhor, deixa eu calçar as tuas sandálias, vestir as suas camisas, a camisa maior do que as minhas. Isso é intimidade com o Pai. Isso é reconhecer que Ele não é Deus, Ele é Pai. Eu costumo dizer que as religiões têm um Deus, nós temos um Pai, amém? Nós temos um Pai. Enquanto nós não tiver esse entendimento, porque quando nós achamos que nós temos um Deus, Ele está muito distante de nós. Quando nós temos esse entendimento, que nós temos um Pai, Ele está muito próximo de nós. Amém? Tudo que você pedir em meu nome, eu vou lhe dar. Isso é Pai. Às vezes o que você quer Ele não quer te dar, não é porque Ele é ruim, é porque você não precisa. Amém? Porque seus filhos pedem. Minha filha pede todo dia 325 coisas. Se eu fosse dar, eu tinha que ser sócio do Bill Gates. Né? Então, quando o Pai não nos dá o que a gente não precisa. Então, essa questão de intimidade, dos 12, apenas um era mais íntimo. E eu quero finalizar falando um pouco sobre as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. E um pai, ele não ama mais um do que a outra. Quem é pai aqui, quem é mãe, que tem mais de um filho, sabe que realmente isso é verdade. Não existe um amor diferenciado. Você pode ter 35 filhos, meu irmão. Você vai amar todos do mesmo jeito. Você não quer que um se perca. Não, esse aqui, eu tenho 35, esse aqui pode morrer. Misericórdia. Você não pensa assim. Você ama todos iguais. E Jesus amava os 12 iguais. Assim também, eu amo as minhas 2 filhas iguais. Só que a Júlia, ela tinha um pouco mais de apego a mim. A Amanda, já adulta, trabalha, dona do seu nariz, né? Porque emocionalmente ela depende muito da gente. Mas trabalha, se sustenta. Então, a Júlia, quando eu chego em casa lá do trabalho na rua, ela corre, sobe de mim, me abraça. Então, é normal que quando um filho busque mais o pai dê mais atenção. Sim ou não? Sim ou não? Porque se um filho busca mais o pai vai estar mais próximo dele. Então, o Senhor tem milhões e milhões de filhos. Ele não tem filho favorito. Agora eu pergunto, você está buscando essa intimidade com o Senhor? Você tem se achegado ao Senhor, como João se achegava? Você tem chegado próximo a Ele? Porque Ele vai te dar a atenção necessária se você buscar Ele. Então é isso que eu digo assim, olha, eu não tenho filha favorita. A Júlia chegava próximo de mim mais do que a Amanda. Hoje, devido a
à distância, né? Por incrível que pareça, hoje, devido à distância, a Amanda me procura muito mais do que procurava quando eu estava dentro de casa. Então a gente é muito cúmplice hoje em dia. Então, nós temos que entender que aquele que busca mais o Pai, será dar mais atenção ao Filho. Intimidade, quando nós buscamos intimidade com o Senhor vai olhar para nós de uma maneira diferente. Não porque nós somos melhores, é porque Ele está reconhecendo em nós, em mim e em você, a nossa dedicação total a Ele. Mateus 6,33. Lembra que eu falei aqui? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o restante de tudo que a gente pedir ou que a gente imaginar, irá acontecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, que Deus possa abençoar vocês essa manhã. Que vocês possam ter esse entendimento de filho, de filiação. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja será realmente uma igreja avivada mais ainda. Eu declaro em nome de Jesus que esse ano de 2022 nós vamos romper em fé. Aqui, BH não vai ser mais a mesma, porque você que está aqui, você filho, você filha, você é igreja, a noiva do Cordeiro, vai fazer a diferença nessa cidade e nesse estado. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Paulo faz uma oração lá em Colossenses 1:9, onde ele diz assim: que o meu desejo é que essa igreja, ou aquela igreja lá de Colossos, experimente a plena vontade do conhecimento de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual. E a minha oração hoje pela manhã, eu quero chamar aqui o Fabiano para orar conosco.